O Paulinho que está segurando o celular para nós, aí ele se ofereceu, né, Paulinho, para fazer essa mão para nós, e a Cida que está aqui. Tá valendo? Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Cerimonial e Protocolo da Câmara de Vereadores aqui de Gramado. Está no ar mais um TV Câmara. Você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. O programa de hoje está aqui para mais um bate-papo. O vereador Joel da Silva Reis, do Progressistas. Iremos falar sobre o momento político e histórico que os brasileiros vivem. Vereador Joel, seja muito bem-vindo ao TV Câmara, agradecemos muito a sua presença. Boa tarde. Obrigado, Cida, eu que agradeço, te agradecer por estar aqui junto comigo, agradecer ao nosso amigo Paulinho, que está ali nos assessorando no bastidor. Muito bem. Vereador, então para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco como você vê o cenário político atual. Bom, o cenário político atual, ele teve uma transformação, obviamente, na questão das eleições. A gente vinha com o país dividido e se provou isso nas urnas. Atualmente, a gente teve uma distribuição grande de fake news, até falei sobre isso em tribuna, que o ex-presidente Lula ganhou a eleição e que a gente tem que respeitar o voto. Embora tenha colocado de forma muito incisiva que o meu pensamento é diferente. Meu pensamento é um pensamento de patriotismo. E sendo patriota, a gente tem que respeitar a democracia. Isso. Qual a sua avaliação, vereador, em relação aos resultados das eleições, tanto no nível nacional como estadual? Bom, vamos começar pelo nível estadual. O Eduardo Leite, na minha avaliação, ele cometeu alguns erros, sim, isso é verídico. Também não podemos deixar de falar a verdade. Não é fácil ser um governador do estado do Rio Grande do Sul. Temos um nível de exigência muito alto, como gaúcho que somos. E o Eduardo Leite aqui na Serra, ele teve uma votação menor, porque a gente teve um episódio aqui, no momento da pandemia, que tivemos aí algumas forças policiais direcionadas para cá, para manter o fecha tudo. E eu me posicionei na época contra, e isso refletiu nas urnas na cidade de Gramado, mas a gente tem que entender, na Serra Gaúcha de modo geral, a gente tem que entender que ele teve uma votação massiva, conseguiu se posicionar melhor, teve um bom discurso, estava muito bem preparado, e ele vai dar continuidade. Então eu espero que ele faça um excelente mandato como governador e espero poder ajudar ele a melhorar o estado do Rio Grande do Sul, porque a gente não pode torcer contra o nosso próprio estado. Ele é governador de estado, venceu com ampla maioria, e agora a gente tem que trabalhar para ajudar ele a fazer o melhor possível pelo nosso estado. Em relação a nível Brasil, a gente também teve essa divisão, estados com vitória do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, mas a gente teve aqueles estados tradicionalmente conhecidos por Lula. Se fala em bolsonarismo, a gente tem que falar em lulismo também. Então a gente teve essa divisão, dois grandes ícones políticos. Uma coisa é a vida, vamos botar assim, processo, vida pessoal, posicionamento, fala, mas são dois grandes líderes políticos. As avaliações, minha é a avaliação de direita, sempre vou ser de direita. Não vou mudar porque o Lula ganhou, não tenho esse problema, mas, no entanto, a gente tem que saber respeitar. A gente não pode fazer, como eu disse na tribuna, o discurso do ódio. Isso não cabe nesse momento, mas sim sou oposição ao PT. Os resultados das eleições têm sido pauta de muitas discussões em todo o país, inclusive na nossa comunidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da visão sua sobre o atual cenário político. Da questão, só me ajuda aí, Cida, um pouquinho que tu leu, e eu estava pensando sobre a questão... É que as eleições têm sido pauta de muitas discussões, tanto nacional como local, né? Sim, mas isso aí, ela de certa forma, está ligada a tudo que a gente conversou até agora, sim, né? Cida, é um pouco mais do mesmo. O que eu vejo? Vamos falar um pouquinho da fake news produzida e da falsa promessa de uma reviravolta nas eleições. Sim. Fui muito claro no meu posicionamento na tribuna, forte, pesado, eu entendo, porque eu tenho um posicionamento
claro em relação a isso, mas não desrespeitoso, dentro da lei, dentro da nossa democracia e dentro do que compete à Constituição. Não há de se falar em exército, não há... vi muito 72 horas, questão do fake news, artigo 142, começaram a dizer para o pessoal trancar as ruas, fazer baderna, isso não é legal, isso não é patriotismo, isso não é ser de direita, somos ordeiros e entendemos sim que houve, eu pelo menos falo pelo meu CPF, entendo que houve uma votação, as pessoas escolheram. Agora, ventilar certas inverdades é muito diferente. Como, por exemplo, para não deixar sem resposta. Primeiro, o pessoal pediu 72 horas, depois pediram exército. Agora, eu vi alguns comentários, algumas pessoas que não se chega a lugar, eles não chegam a lugar nenhum. Eles dizem assim, agora tem que ir para frente da Justiça Federal. Gente, não façam isso. A gente vive num país democrata, a gente teve o pronunciamento aí do Exército em relação à eleição, não se fez nenhuma afirmação, apenas se fez perguntas que não têm respostas, até porque há necessidade de ter provas em relação a isso. Então, acredito que, piamente, a democracia foi feita e dia 1º, como falei em tribuna, o Lula deve assumir como presidente da República. Se o Bolsonaro vai passar a faixa para ele ou não, é outra coisa. Não me entendam mal, quero deixar bem claro isso, Cida. Sou, sim, bolsonarista, sou patriota, sou de direita, votei no Bolsonaro, votei no Onix, mas uma coisa é a gente ter posicionamento político. Outra coisa é a gente querer que as pessoas que pensam diferente da gente se tornem nossos inimigos. Isso não existe. Não existe. A gente que trabalha com a política. Não somos mais do mesmo, porém, somos pessoas corretas. E as pessoas corretas, elas aceitam o resultado democrático. Se houver alguma coisa, né, Cida, deixar bem claro, se houver alguma coisa, acredito que será, como muito fala o Bolsonaro, dentro das 4 linhas, e vai ter que se ter alguma prova. Mas, reafirmo, 99,9% isso não deve acontecer. A chance é quase zero, para não dizer zero, né, Cida? Que a gente tem alguma mudança. Isso aí o pessoal, infelizmente, engana as pessoas de boa fé, as pessoas ficam aqueles mais aguerridos, mais ferozes, eu digo assim, a gente tem que ter equilíbrio. Isso. Vereador, como você vê o futuro do povo brasileiro nos governos eleitos? Bom, falei isso também em tribuna, é importante ressaltar que a gente tem que fiscalizar os governos eleitos, tanto o Eduardo, é papel da gente fazer isso, é papel da população. Fiscalizar, cobrar que as autoridades tomem as providências cabíveis. O pessoal fala, mas isso não adianta nada porque vira pizza. Gente, é a democracia. Se vai virar pizza ou não vai virar pizza, gente, pelo amor de Deus, o nosso dever, Cida, a gente tem que cumprir como cidadão. Cobrar que se haja honestidade. E o que é mais importante do que tudo isso, escolher políticos que tenham esse posicionamento. A gente vê o pessoal do Sul, Santa Catarina, até falei sobre isso, Santa Catarina fez o papel dela. Enfim, o Rio Grande do Sul se dividiu. A gente tem que aceitar o resultado. O Rio Grande do Sul é dessa forma. Santa Catarina é um povo que pensa um pouco diferente da gente. E isso se expressou de modo em todos os estados. Se expressou de modo diferente em cada região. E é isso que nos faz grandes e fortes como brasileiros. É as diferenças, não ser todo mundo igual. A igualdade é burra, na minha opinião. Vereador, para você, a atual situação política, ela é de união ou divisão? Então, gostaria de saber também se você considera os movimentos dos últimos dias legítimos, como você já falou, né? Até comentei sobre isso. O que foi feito dentro da legalidade, para mim, é legítimo. Não posso dizer tirar o direito das pessoas de se manifestar. Pelo contrário, elas têm todo o direito de se manifestar. No entanto, eu bati lá atrás, na época da pandemia, que a gente tinha o nosso direito de ir e vir. Como é que agora eu vou apoiar que as pessoas travem o direito dos outros de ir e vir? Então, o discurso quando é bom para mim, vale. Quando não é bom para mim, não vale? Eu não tenho esse discurso. Eu tenho um discurso coeso, coerente, e isso é coerência. Hoje, temos
tivemos ali naqueles momentos ali algumas manifestações inconstitucionais, não aprovo. Tivemos alguns travamentos do direito de ir e vir, não aprovo. Agora, manifestação legítima e ponderada das pessoas de bem, essa daí eu aprovo com toda a certeza do mundo. A questão da divisão, eu costumo dizer, a gente tem um ditado que a gente fala que o divisão já vem do diabo. Eu não gosto muito de falar isso. A gente não pode aceitar que a nação se divida em guerra, de forma nenhuma. A gente tem que saber trabalhar com as diferenças e respeitar essas diferenças. É muito diferente de eu querer empurrar goela abaixo aquilo que eu quero. Entende? Aquilo que eu entendo como sendo certo. Isso de forma nenhuma. Isso vale para tudo. Então a gente tem que respeitar a crença, a religião, as individualidades das pessoas, as pessoas com necessidades especiais, deficiente físico. A gente tem aqui na nossa casa uma comissão para tratar desses assuntos. Então isso é o bacana. O momento é de união, de caminharmos juntos. Independente se tu é PT, se tu é PSDB, se tu é MDB, se tu é PP. A gente tem que trabalhar juntos pelas pessoas, pela população. Eu falo isso, a gente tem que apoiar pessoas e não partidos. Pessoas são mais importantes. Os partidos são necessários. É a lei eleitoral a Constituição Federal é que fala da questão dos partidos. Foram criados lá atrás pelos nossos bisavós, tataravós. E isso vem se perpetuando. Mas no mundo moderno, Cida, que a gente vive, as pessoas têm se demonstrado mais valorosas. Porque quando tu precisa, tu procura pessoas. E aí a gente tem o exemplo do Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. Ele trocou de partido várias vezes, já, se eu não me engano. Mas para falar o que eu sei, para não falar coisas erradas, ele estava no PSL, saiu e veio para o PL. E estava trabalhando, e ele já trocou de alguns partidos. E as pessoas acreditaram, e essa troca de partido para ele foi benéfica. Mostrou, e tanto que ele chegou no mais alto cargo político, que é a presidência da República do Brasil. Então, é isso que eu peço, que a gente possa ponderar nesse momento, sem fanatismo, sem acreditar em fake news. Eu também fico muito à disposição das pessoas, né, Cida? Está com alguma dificuldade, quer a interpretação do artigo 142, pode me mandar um zap, a gente conversa com o maior carinho sobre isso, porque eu quero ajudar as pessoas. E a gente, como operador do direito, conhecedor, a gente sabe que muitas coisas são distorcidas e não estão ali sendo claro, não estão no artigo 142. Tá bom, gente? O nosso programa está chegando ao final. Nós agradecemos a participação de você que nos acompanhou na tarde de hoje. Agradeço mais uma vez a presença do vereador Joel e eu deixo esse último espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, vereador. Cida, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Estou honrado de te receber aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Paulinho. Não faço muitas TV câmaras, mas faço quando eu acredito que o momento precisa, a gente tem um tema relevante. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui nessa gravação, que vai estar ao vivo, que vai estar sendo postada, não ao vivo, às 17 horas, na TV Câmara. Quero agradecer quem nos acompanhou até aqui, quem vai nos ver depois, quando eu postar a live. Muito obrigado, obrigado a Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Agradeço, então, mais uma vez a cada um de vocês que esteve conosco. O nosso programa ele é transmitido pelo Facebook ou pela página do YouTube. Só lembrando que na semana que vem, ao invés do nosso programa iniciar na terça, ele inicia na quarta e na quinta-feira, devido ao feriado de 15 de novembro. Um ótimo final de semana a todos. A semana que vem nos encontraremos de novo aqui na quarta-feira. Muito obrigado. E agradecer o pessoal que está na live aí. Paulinho, está firme a nossa live ainda?